Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 685. Capítulo 20 da influência moral do médium. Livro dos Médiuns. Então nós estamos ainda na pergunta de número 2, no Livro dos Médiuns, na questão 226. Então é a segunda pergunta. Na segunda pergunta, ainda nos encontramos na resposta. E eu acredito que, devido ao tamanho dessa resposta, nós ainda temos muita coisa ainda para comentar aqui. Pois a resposta dos bons espíritos, eu vou ler novamente até a resposta até onde nós paramos, para depois dar sequência. Então, olha só. Os bons espíritos, eles dizem assim: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Então, nós já esclarecemos isso nos vídeos anteriores. Aí começa daqui em diante, porque nós paramos e daqui em diante nós vamos dar sequência. Pois que há privados, ou melhor, pois que homens há privados delas. Isso é muito relativo. Nós temos que raciocinar. Conforme aqui está dito pelos bons espíritos, conforme eles disseram, muitas pessoas podem pensar assim. Então quer dizer que uns são médios e outros não são médios, não é isso? Se as pessoas não raciocinam, é óbvio que se ele não raciocina o que os bons espíritos disseram aqui, olha só para você ver. Pois que homens há privados delas. Se a pessoa não raciocina, se a pessoa não separa o joio do trigo, ele chega à conclusão de que realmente muitos seres, de fato, são privados da faculdade mediúnica. São privados da mediunidade. Mas nós podemos dizer, aí você pode pensar assim, mas você está entrando em contradição. Quer dizer que o que os bons espíritos estão respondendo a Allan Kardec aí está errado? Não, de forma alguma. De forma alguma. Pelo amor de Deus, não pense assim. O que os bons espíritos estão dizendo aqui a Allan Kardec está certíssimo, de acordo com o nível evolutivo da humanidade. Porque o nível evolutivo da humanidade o que está aqui dito pelos bons espíritos é o que a humanidade consegue entender. Você não pode
chegar a uma sala de aula, por exemplo, num pré, né? Você não pode chegar num prézinho e dizer ali para aquelas crianças ali de 5, 6 aninhos: olha, a tia hoje vai conversar com vocês em inglês ou em francês. Então, de agora até o final da aula, eu não vou usar o português, apenas o inglês. Você acha que as crianças, elas vão conseguir entender o que a tia narra? Elas não vão conseguir. Se muitos adultos, com todo respeito, não conseguem, porque não estudaram, é óbvio que as crianças também, não é? Então, olha só para você ver. Pois que homens há privados delas. O outro lado da moeda, nesse sentido aqui, o que significa isso aqui, o outro lado? Todos nós, no reino hominal, somos detentores da mediunidade. Ainda mais nascido aqui na Terra de mulher. Todos nós somos médiuns. Todos nós. Uns mais sensitivos, outros menos sensitivos, devido ao fator desigualdade evolutiva. Devido ao fator desigualdade evolutiva. Uns mais novos, outros mais velhos na evolução, não é idade, na evolução. Uns menos experientes, outros mais experientes. Agora, nós temos que entender que a mediunidade, eu já disse isso aqui outras vezes, eu vou ter que repetir isso. A mediunidade é a base de todas as faculdades mediúnicas. E as pessoas misturam. Qual é a tua mediunidade? Psicografia. Qual é a tua mediunidade? De cura. Qual é a tua mediunidade? De evidência. De forma alguma. Isso está errado. Nós temos que entender que os bons espíritos assim esclareceram e eles estão certos. Só que nós temos que raciocinar e separar o joio do trigo. Veja bem, pense em um pé de manga. Então você vai pensar no pé de manga. O pé de manga não tem um tronco embaixo, não tem o tronco que sustenta todos os galhos. Aquele tronco é a mediunidade em todos nós. A mediunidade é a base de todas as faculdades mediúnicas. Mediunidade é uma coisa, faculdade mediúnica é outra coisa. Faculdade mediúnica tem a ver com os dons, com as aptidões. Então pensemos da seguinte forma: o tronco da mangueira é a mediunidade, a qual todos nós, nascidos de mulher na terra, possuímos. Todos nós somos médiuns. Os galhos da mangueira significa os dons mediúnicos.
todos os galhos. Agora você observa que tem um galho que é maior, outro é menor, outro encontra-se no princípio do teu surgimento. Agora, você observa que no final do galho existe a manga. O que significa isso? A manga, o significado da manga na ponta dos galhos é o fruto que o dom mediúnico consegue produzir. Então, se você trabalha bem a tua mediunidade, se você trabalha bem as tuas faculdades mediúnicas, você consegue curar alguém, você consegue aplicar o passe em alguém, você consegue... você entendeu? Você consegue auxiliar a humanidade e, ao mesmo tempo, você se auxilia. Você, ao mesmo tempo, é ajudado. Então, você observa também que existe alguns galhos que a manga não vinga. Pare e observe para você ver a natureza. A natureza nos ensina tudo isso. Pare próximo a um pé de manga carregado e fique a observar. Eu sou muito de observar a natureza. Porque nós estamos aqui, gente, de passagem. Mas só que nós temos que desfrutar do que existe aqui, analisando. Então observe que nem todos os galhos produzem manga, nem todas faculdades mediúnicas são colocadas em prática para o bem. Muitas pessoas usam as faculdades mediúnicas porque ela é neutra para fins inadequados. Não são todos os médiuns que estudam, que exemplificam, que trabalham. Então, observe bem aqui, ó. Os bons espíritos dizendo a Kardec, pois que homens há privados delas. O que significa privado delas? Nós temos que entender que não é pelo fato da pessoa ser médium que ele é detentor dos dons mediúnicos. Porque nós podemos dizer que em 100% da humanidade, médiuns, 100% da humanidade, esses 100% são médiuns. Mas esses 100% de médiuns, uns 60% são detentores de faculdades mediúnicas. São detentores de intuições, inspirações, vidência, audição, claravidência, clareaudiência, psicografia, pictografia, 60%. Mas 40% não são detentores ainda de dons mediúnicos. Não são detentores de faculdades mediúnicas. Eles não ouvem nada, eles não vê nada, eles não têm psicofonia, eles não têm psicografia. Olha, se perguntar a eles, provavelmente eles não têm nem intuição e nem inspiração. Mas isso é lógico. Por quê que isso é lógico? Porque não é pelo fato da pessoa ser detentor da mediunidade que ele é detentor de algumas faculdades, de alguns dons. Você entendeu?
Então veja bem, 100% da humanidade médiuns. 60% são detentoras de dons mediúnicos. Aptidões mediúnicas. Faculdades mediúnicas. 40% não tem dom nenhum. Mas por que não tem dom nenhum? Devido à desigualdade evolutiva. Uns estão começando agora na trajetória evolutiva, uns estão começando agora, nesta existência, o exercício da educação das faculdades mediúnicas, que posteriormente ele desfrutará. Acessível a todo mundo, as faculdades mediúnicas, os dons mediúnicos. Acessível a todos, mas não são todos que estuda, que trabalha, que exemplifica, que exercita. Não são todos. Uns médios já traz de existências passadas, 10 encarnações, 20 encarnações, 30 encarnações passadas. Nesta existência, nossa, mas a criança tem 10 anos, já está psicografando. Não houve tempo ainda dessa criança desenvolver esse dom mediúnico, esse dom da psicografia, nessa existência. Não houve tempo, mas devido à imortalidade da alma, o espírito, ele traz de vidas passadas. Continuando nessa e dando sequência nas posteriores. O espírito não perde aquilo que conquista. Nós não perdemos o que nós conquistamos. Então isso é muito simples. É uma questão apenas da pessoa raciocinar. Porque conforme aqui os bons espíritos estão dizendo, se a pessoa pensar dessa forma, pois que homens há privados dela, a pessoa vai pensar assim, mas então, e essa questão que eles dizem que todos nós somos médios? Então, quer dizer que uma porcentagem na Terra não são médios, mas dizem que todo mundo é médium. 100% é médium, mas não significa que pelo fato de ser médium é detentor de faculdades mediúnicas, de dons mediúnicos, podendo o indivíduo encontrar-se num estado latente. E por que não num estado rudimentar? Teus dons mediúnicos, tuas faculdades mediúnicas, não só no estado latente, como também num estado rudimentar, necessitando de bastante disciplina, de bastante estudo. Você imaginava isso? Olha só quanta coisa extraímos só desse item aqui, e ainda há muita coisa para dizer. Mas muita. Olha, se fôssemos abordar só esse item aqui, pois que homens há privados delas, obviamente produziríamos mais uns 50 vídeos. Mas essa não é a finalidade. Mas como sendo itens importantes, nós
temos que abordar. Nós temos que dar um pouquinho de atenção a esses fatores, porque senão as pessoas podem pensar, mas os espíritas diz eles que a humanidade toda é médium. Mas agora os bons espíritos estão dizendo, pois que homens há privados delas, privados. E agora quem irá nos esclarecer isso? Nós somos privados da mediunidade ou nós somos privados dos dons mediúnicos? Das faculdades mediúnicas? Nós somos privados da mediunidade ou das aptidões? Privados dos dons, privados das faculdades, privado das aptidões, mas privado da mediunidade não, porque as pessoas confundem mediunidade com faculdade, mediunidade com dons mediúnicos, mediunidade com aptidões. Você entendeu? Eu sei que muitas pessoas podem estar me chamando de louco. Eu não me preocupo. Agora você pode ter certeza de uma coisa. O que eu estou passando aqui, eu tenho estudado muito nos cursos na espiritualidade. Eu não me preocupo também, sabe por quê? Porque Galileu Galilei, ele um dia veio e disse que a Terra não era o centro do universo. O que todos nós sabemos o que aconteceu com ele, coitadinho. Ele veio e disse que nem o Sol era o centro do universo. E que todos nós, os outros planetas e a Terra, circundavam o Sol. E hoje, nós sabemos que existe até estação espacial, né? Com o nome de Galileu Galilei, telescópio Galileu Galilei, tiveram que se curvar mediante ao que Galileu Galilei disse naquela época. Por que que ele disse aquilo? Porque o conhecimento dele estava alguns séculos à frente daquelas pessoas naquele momento. Por isso que ele não abjurou. Por isso que ele disse com uma convicção tão certa. E o mais importante na vida da gente é você dizer algo crente de que aquilo está certo. Como, por exemplo, os cristãos há 2000 anos atrás, que quando pedido para eles abjurar o Cristo, não. Pode me jogar aos leões, pode me untar de azeite ou de resina nos troncos e pôr fogo, porque eu não abjuro. Mas por que não abjura? Porque eu conheço nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há nada melhor que você dizer algo com a tua consciência tranquila. O mesmo aqui eu. Eu não me preocupo com o que as pessoas possam dizer. Eu me preocupo com Jesus.
Jesus sabe. Deus sabe. Os bons espíritos, o professor Eurípides, o Dr. Bezerra de Menezes, eles sabem, eles têm conhecimento do que nós aqui estamos dizendo? Tem. Então, graças a Deus. Não é? É lógico que a gente se preocupa com as pessoas também, mas não é pelo fato de um contra aqui, um contra ali, um contra aqui, um contra ali, que eu hei de desistir. De forma alguma. Porque, na verdade, todo mundo tem o direito de se expressar. Todo mundo tem o direito de se expressar. Nós não podemos armazenar conhecimento, guardar conhecimento. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo, nesse mesmo assunto. Já tem coisas boas pela frente.